Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou finalizar com vocês a nossa playlist de eletroestática. Vamos falar com respeito ao trabalho de uma força e a diferença de potencial em campo elétrico uniforme. Mas, se você caiu direto nesse vídeo, você vai ter grandes dificuldades de entender esses dois conteúdos. Então, eu sugiro que volte ao início da nossa lista, onde eu vou trabalhar cada ponto desde o iniciozinho, desde o mais básico até chegarmos aqui. Mas, se você já está acompanhando, vem comigo para a aula de hoje. Bom, o que é um trabalho? Trabalho, gente, é a transferência de energia devido à atuação de uma força. Nesse caso, a força elétrica. Então, eu quero que vocês imaginem nesse desenho aqui. Eu vou pegar uma carga elétrica, uma carguinha aqui, e vou levar ela do ponto A para o ponto B. Eu sei que existe um campo elétrico aqui, que eu representei por essa linha de força, tá? E vai gerar nessa carguinha F uma força elétrica. E devido a essa força, vai se gerar também um trabalho da força elétrica para deslocar do ponto A para o ponto B. E esse trabalho é igual ao oposto da variação da energia potencial. Beleza. Uma coisa que eu preciso ter em mente é que para o trabalho não depende a trajetória que essa carga vai tomar para ir de um ponto ao outro. E o que me importa aqui nesse ponto? Eu vou lembrar aqui em cima para vocês que o potencial elétrico é igual à energia potencial dividido por aquela carguinha. Não é verdade? Pelo valor dessa carguinha aqui. Não é? Manipulando um pouquinho aqui, porque eu tenho uma diferença de energia potencial, eu posso chegar à conclusão aqui, passando essa carguinha para o outro lado, que a energia potencial é igual ao potencial elétrico vezes a carga. Correto? Correto. Lembrando, não posso confundir. Potencial elétrico é o V. V potencial. V potencial. V potencial elétrico. O EP é a energia potencial elétrica. Não posso confundir, que são duas coisas diferentes. Já expliquei isso em vídeos mais para trás. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir agora essa energia potencial na minha energia potencial aqui. Então, o trabalho que a força elétrica vai ter para levar a carga de A até B, como eu tenho delta, é a variação, né? Começou no ponto A e terminou no ponto B. Então, vai ser menos a energia potencial no ponto B, que é o ponto final, menos a energia potencial no ponto A, que é o ponto inicial. Vou fazer a distributiva desse sinal de menos. Então, o trabalho da força elétrica para levar a carga do ponto A até o ponto B vai ser igual a menos a energia potencial em B mais a energia potencial em A. Isso aqui fica muito feio, né? Menos, depois o mais. A gente, para ficar bonitinho, a gente faz o quê? Que o trabalho da força elétrica para levar de A até B é igual a energia potencial em A menos a energia potencial em B. Dando continuidade, eu já aprendi que a energia potencial é o potencial elétrico vezes a carga. Beleza. A carga é a mesma em qualquer um dos dois pontos, não é? Não é a mesma? Então, eu vou colocar a carga em evidência. Então, eu vou ficar com o trabalho da força elétrica para levar a carga de A até B vai ser igual a carga, porque eu botei ela em evidência, multiplicado por a variação de energia potencial. A variação vai estar só no potencial elétrico. Então, o potencial elétrico de A menos o potencial elétrico de B. VA.
menos VB, que é o potencial elétrico no ponto A menos o potencial elétrico no ponto B, é a minha diferença de potencial que é representado pela letra U. Então, eu poderia reescrever isso aqui como que o trabalho da força elétrica vai levar de A até B é igual a carga vezes a diferença de potencial entre A e B. Mas eu não posso confundir. A diferença de potencial entre A e B é igual a VA, que é o potencial elétrico em A, menos VB, que é o potencial elétrico em B. Isso é a diferença de potencial entre o ponto A e B, que nós também chamamos de DDP, diferença de potencial. DDP, diferença de potencial entre A e B. Já a variação de potencial entre A e B, aí já é diferente. Já é VB menos VA. Essa é a variação de potencial entre A e B. Então, não posso confundir. A DDP é VA menos VB, representado pela letra U. E a variação de potencial é VB menos VA, ou seja, ponto final menos o inicial. Vale lembrar que trabalho é uma grandeza escalar. Então, o trabalho pode ser positivo ou o trabalho pode ser negativo. Isso vai depender diretamente da carga de teste. Vamos ver isso agora, quando eu vou mostrar para vocês o deslocamento espontâneo e o deslocamento forçado. Eu tenho aqui uma linha de força de um campo elétrico, né? E eu quero que vocês imaginem aqui uma carguinha positiva. Essa carguinha positiva vai gerar uma força elétrica de mesmo sentido do campo. Ok? Então, sempre que eu coloco um próton, que é uma carga elétrica positiva, ele sempre vai ser a favor do sentido do campo. Tá? Ele sempre vai se deslocar ao sentido do campo. O campo eu estou vendo que está vindo da esquerda para a direita. Então, essa carguinha elétrica, esse próton, ele vai se deslocar também da esquerda para a direita. Mas se eu colocar um elétron, a força elétrica dele é sentido contrário. Nossa, professor, mas de onde você tirou isso? Como você conseguiu? Eu sempre gosto, então, quando surge essa dúvida, de demonstrar. Por exemplo, eu boto aqui uma carguinha positiva. E aqui, no caso, uma carguinha negativa. Professor, como você sabe que aqui é positivo e aqui é negativo? O sentido do campo não é sempre do positivo para o negativo? Positivo, campo de afastamento. Negativo, campo de aproximação. Ou seja, vai do positivo para o negativo? Exatamente. É assim. Então, se eu coloco uma carga positiva aqui no meio do caminho, a tendência é ela ser atraída para a parte negativa. Ou seja, ela vai caminhar com o sentido do campo. Já se eu colocar uma carga negativa, ela vai ser atraída pela positiva. Ou seja, ela vai caminhar, ela vai ser puxada no sentido contrário ao campo. Beleza? Beleza. Então, quando eu tenho um movimento a favor do campo, a força vai ter o mesmo sentido do campo elétrico, né? A força tem o mesmo sentido do campo elétrico. Aqui força 1 e aqui força 2. Tem o mesmo sentido. Se eles têm o mesmo sentido, o meu trabalho vai ser maior do que zero. Como tem o mesmo sentido, o meu trabalho é maior do que zero, logo o meu movimento ele vai ser
espontâneo. Ele é espontâneo porque tem o mesmo sentido do campo elétrico. Eu estou indo a favor do que a natureza pede, né? Ele está indo no mesmo sentido do campo elétrico. Então, o meu trabalho é positivo. O meu trabalho é menor do que zero. Ou seja, quando a minha força elétrica vai contra o sentido do campo, o meu trabalho é negativo. Ou seja, o movimento é forçado. Beleza? Beleza. Muito bem, então. Vamos ver agora o trabalho em superfície equipotencial. Eu tenho aqui uma carguinha que gera um campo elétrico e eu já aprendi que esses pontilhados são as minhas superfícies equipotenciais. Porque o potencial elétrico, tanto no ponto A quanto nesse ponto B, vai ser exatamente o mesmo. Se o potencial elétrico é o mesmo nesses dois pontos, ou seja, VA é igual a VB, eu me pergunto como vai ser o trabalho da força elétrica para levar do ponto A até o ponto B. Eu já aprendi que o trabalho da força elétrica é a carguinha, que está aqui, multiplicado por VA menos VB, que é a minha diferença de potencial. Beleza. Se o meu VA é igual ao VB, vamos supor que aqui nesse ponto eu tenha 100 volts e nesse ponto eu também tenha 100 volts, 100 menos 100 vai dar 0. Então, isso aqui vai ser equivalente a 0. Qualquer coisa multiplicado por 0 vai dar 0. Então, o trabalho da força elétrica em superfície equipotencial é igual a 0. Beleza? Beleza. Vamos fazer então agora um exemplo para que a gente possa ver se entendemos bem essa questão do trabalho da força elétrica. Vem comigo então. Na figura a seguir, Q é igual a 20 microcoulombs e Qzinho igual a 1,5 microcoulombs. São cargas pontiformes no vácuo. O trabalho realizado pela força elétrica em levar a carga Q do ponto A ao ponto B é: opa, eu quero trabalho para levar de A até B. Não me importa o caminho que essa carga vai percorrer. Beleza? Porque eu aprendi que trabalho da força elétrica para levar de um ponto até o outro é igual ao valor dessa carga multiplicado pela diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, ou seja, a minha DDP. Bom, potencial elétrico no ponto A eu consigo achar independente da carga, não é verdade? É verdade. Eu aprendi que o potencial em A é igual a constante eletrostática vezes a fonte geradora dividido pela distância que A está dessa fonte. Beleza, vamos calcular. O potencial em A vai ser igual. Constante eletrostática, 9 vezes 10 a 9. A carga é 20 microcoulombs, ou seja, 20 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância. A distância está em centímetros. Pode ser centímetros? Não, tem que ser em metros. Passando para metros, vezes 10 a menos 2. Esse 10 eu corto com esse 20, aqui fica só 2. Então, o potencial elétrico em A vai ser 9 vezes 2, 18, vezes 10. Multiplicação, somo, divisão, subtraio. Então, 9 mais menos 6 menos 2. Ou seja, o potencial em A vai ser 18 vezes 10A. 9 menos 6, 3. 3 mais 2, 5. 5 o quê? Volts. Beleza. Agora eu vou fazer para o B. Ou seja, o potencial em B.
A constante é a mesma, 9 vezes 10 a 9. A fonte geradora é a mesma, né? 20 vezes 10 a menos 6. A distância, ele está a 30 centímetros. Posso usar em centímetros? Não. 30 vezes 10 a menos 2, que eu converto para metros. Beleza. Vou cortar esse 0 com esse 0 e esse 3 com esse 9. 9 dividido para 3 vai dar 3. 3 vezes 2 dá 6. Então, B, ou seja, o potencial em B vai ser igual a 3 vezes 2, 6, vezes 10. Multiplicação, soma os expoentes. Divisão, subtraio os expoentes. Então, o potencial em B vai ser 6 vezes 10. 9 menos 6, 3. 3 mais 2, 5 volts. Então, 6 vezes 10 elevado a 5 volts. Agora eu posso determinar o trabalho da força elétrica para levar do ponto A até o ponto B. A carga é 1,5 microcoulombs. Então, 1,5 vezes 10 a menos 6, que multiplica 18 vezes 10 a 5 menos 6 vezes 10 a 5. 18 menos 6 vai dar 12 vezes 10 a 5. Fazendo a distributiva, o trabalho da força elétrica de A para B vai ser igual a 1,5 vezes 12 vai dar 18. Multiplicação de bases iguais, repito a base, somos expoentes. Menos 6 mais 5, menos 1. Então, o trabalho da força elétrica para ir de A para B vai ser igual, passo a vírgula para cá, 1,8 joules, letra A. Muito bem, se conseguiram desenvolver, beleza. Se não, volta o vídeo, tenta entender, tenta fazer e vem comigo agora para a gente ver a diferença de potencial em um campo elétrico uniforme. Bom, a diferença de potencial em campo elétrico uniforme não tem muito mistério. Vamos com calma. Primeiro, eu sei que é um campo uniforme, que eu tenho duas placas extensas, cada uma com uma carga, no caso da esquerda positivo e da direita negativo. Essas linhas cinzas é o meu campo elétrico, e eu sei que ele é uniforme, daí o nome, né? Campo elétrico uniforme, porque ele vai ser igual em qualquer ponto que eu pegar dentro dessa região. Essa linha tracejada que eu coloquei em cima do ponto A são linhas equipotenciais. Ou seja, o que quer dizer isso mesmo? Que qualquer ponto que eu pegue em cima dessa linha pontilhada, o valor do potencial elétrico é igual para qualquer um desses pontos. A mesma coisa a V de B aqui. Uma atençãozinha muito especial. As superfícies equipotenciais são sempre perpendiculares às linhas de força, ou seja, forma 90 graus as linhas equipotenciais com as linhas de força. E o campo elétrico é sempre tangente às linhas de força. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, eu tenho um campo elétrico que é tangente à linha de força. Antes de irmos mais a fundo, eu gostaria de lembrar algumas fórmulas com vocês. Primeiro, a fórmula do trabalho. Trabalho é igual a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Essa é a fórmula para quando a força é constante. Nós aprendemos isso lá em dinâmica. Beleza? Beleza. Do início do nosso vídeo aqui, nós aprendemos também que trabalho é igual à quantidade de carga que multiplica a diferença de potencial. Nesse caso, muitos alunos confundem e não podem esquecer. A diferença de potencial é o potencial elétrico inicial menos o potencial elétrico final. Outra coisa que nós precisamos lembrar também de vídeos anteriores, que o campo elétrico é igual. Aí tem alguns aluninhos que falam comigo, professor, campo elétrico é igual a constante
vezes o Qzão dividido pela distância ao quadrado. Correto, professor? Não para essa situação. Nessa situação, eu tenho que usar o campo elétrico na sua forma primitiva, que é força dividido pelo módulo da carga. Fazendo uma manipulação nisso aqui, eu tenho que a força é igual ao campo elétrico vezes o módulo da carga. Não fiz nada demais, tá? Fiz nada demais. Só peguei a carga e passei para o outro lado. Porque agora nós vamos determinar a relação da DDP. Eu quero que vocês pensem da seguinte forma. Eu tenho aqui um ponto A e eu tenho aqui um ponto B. Eu quero determinar o trabalho para esses camaradas sair do ponto A e vir aqui para o ponto B. Por onde ele vai passar, não me importa, né? Porque o caminho da carga não importa para o trabalho. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer ele saindo de A, indo até M, e saindo de M, indo até B. Ou seja, o trabalho da força elétrica para sair de A e ir até B seria o quê? Seria o trabalho da força elétrica saindo de A e indo até M, mais o trabalho da força elétrica saindo de M e indo até B. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse trabalho da força elétrica saindo de M e indo até B. Concordam comigo que M e B estão numa mesma linha, numa mesma superfície equipotencial? Sim, está. E eu já aprendi que o trabalho na superfície equipotencial é nulo. Então, isso tudo aqui vai tender a zero. Beleza? Beleza. Então, eu fico com o trabalho da força elétrica de A até B igual ao trabalho da força elétrica de A até M. Então, gente, o trabalho da força elétrica eu já sei que é igual ao quê? A força vezes a distância vezes o cosseno de θ. Mas qual que é esse ângulo? Vamos observar o seguinte. O campo elétrico está aqui, ó, indo da esquerda para a direita, e o deslocamento também está indo da esquerda para a direita. Então, o campo elétrico e o deslocamento têm a mesma direção e sentido. Logo, o θ é igual a zero. Se o θ é igual a zero, o cosseno de θ vale 1. Então, o trabalho da força elétrica é igual ao campo elétrico, estou substituindo F, né? Vezes o módulo da carga, vezes a distância, vezes o cosseno de θ. 1. Beleza. Por outro lado, eu sei que o trabalho de uma força elétrica é a carga teste vezes a diferença de potencial, ou seja, de A a M. Só que o M, eu sei que o potencial elétrico dele é igual ao do B. Então, V de A menos V de B, já que o potencial elétrico é igual. Isso tem que ser igual ao campo elétrico vezes o módulo da carga vezes a distância. O 1 não precisa aparecer. O potencial elétrico eu sei que eu posso representar por U. Então, Q vezes U de A e B, que é a diferença de potencial, é igual ao campo elétrico vezes o módulo da carga vezes a distância. Simplificando a carga com essa carga, eu fico com DDP igual a E vezes D. Eu gosto para poder gravar, né? DDP é igual a ED. DDP igual a ED. U igual a ED. DDP igual a ED. Beleza? Beleza, então. Essa é a fórmula da diferença de potencial em um campo elétrico uniforme. Vamos fazer um exemplo para ver se a gente entendeu
bem essa questão. A diferença de potencial entre duas placas condutoras paralelas indicada no esquema é 500 volts. Dado a carga do elétron igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, está aqui as placas, né? Quando um elétron é transportado de P1 a P2, o trabalho realizado pelo campo elétrico é em joules igual a. O trabalho do campo elétrico eu já aprendi que é a carga vezes a diferença de potencial. Se vai do ponto 1 para o 2, então diferença de 1 por 2. E professor, já que ele já me deu ali a diferença de potencial, que é igual a 500 volts, já me deu a carga de um elétron, que é o quê? É só eu substituir e calcular? Não, isso é um erro muito sério. A diferença de potencial é entre as duas placas condutoras e não entre os dois pontos, porque entre os dois pontos eu vou ter uma distância de 8 centímetros. Concordam comigo que a diferença de potencial em uma distância de 10 centímetros obviamente vai ser maior do que a diferença de potencial em uma distância de 8 centímetros? Sim, vai ser. Então, antes de eu calcular, eu preciso determinar a diferença de potencial entre os 8 centímetros. E como eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou usar a diferença de potencial valendo 500 e a distância valendo 10. Com isso, eu vou achar o campo elétrico. Achando o campo elétrico, que é constante em todos os pontos entre essas duas placas, eu consigo achar a diferença de potencial por uma distância de 8 centímetros. Então vamos lá. DDP é 500 igual ao campo elétrico vezes a distância. Qual a distância que eu tenho uma DDP de 500? 10 centímetros. Convertendo para metros, 10 a menos 2. Beleza. Vou ficar com o campo elétrico igual a 500 dividido para 10 vezes 10 a menos 2. Esse 10 eu corto com esse 0. E quando eu divido por 10 a menos 2, é a mesma coisa que eu pegar os 50 que sobrou aqui e multiplicar por 10 ao quadrado. Fazendo essa multiplicação, eu chego à conclusão que o meu campo elétrico é 50 com mais 2 zeros, ou seja, 5.000 volts por metro. Eu achando o valor do campo elétrico, agora eu posso achar a DDP a uma distância de 8 centímetros, ou seja, a DDP entre os pontos 1 e 2, que vai ser o campo elétrico vezes a distância de 1 e 2. Muito bem, a DDP é o que eu quero descobrir. O campo elétrico, ele vale 5.000. A distância entre os dois, a distância é 8 centímetros. Então, 8 vezes 10 a menos 2. 10 elevado a menos 2 é só eu cortar 2 zeros aqui. 50 vezes 8 vai dar 400. Então, a diferença de potencial vai ser 400 volts. Beleza. Agora nós vamos fazer o trabalho. Só que antes eu tenho que pensar numa coisa. Olha só. O meu ponto 2. O meu ponto 2, ele está mais próximo da placa positiva, não é? E o meu ponto 1 está mais próximo da placa negativa. Correto? Correto. Então, quem vai ter um maior potencial elétrico? O ponto 2 ou o ponto 1? O ponto 2, né? Por que é o ponto 2? Porque ele está mais próximo da placa positiva. Então, um exemplo, chutando um valor, o ponto 2 pode valer 100 volts
E o ponto 1 pode valer menos 500 volts, por exemplo, né? E como o ponto 2 ele é maior do que o ponto 1, quando eu fizer a diferença de potencial entre o potencial elétrico 1 menos o potencial elétrico 2, logicamente vai dar um valor negativo, né? Porque o ponto 2 vai ser superior. Então, por exemplo, se o ponto 2 tivesse um potencial elétrico igual a 500 e o ponto 1 tiver um potencial igual a 100, daria menos 400. Então, o meu potencial elétrico que eu achei entre o ponto 1 e o 2 vai ter que ser negativo. Então, o trabalho vai ser igual a carga de um elétron menos, lembrando que é elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes a diferença de potencial. Era 400? Menos 400. Por quê? O potencial do ponto 2 é maior. Então, essa subtração, logicamente, daria negativo. Menos vezes menos vai dar mais. 1,6 vezes 400 vai dar 640. Vezes 10 a menos 19 joules. Existe essa opção aqui? Não existe. Mas se eu pegar a vírgula e andar duas casas para cá, eu vou ter que somar duas casas aqui no expoente. Então, meu trabalho ficaria 6,4 vezes 10, menos 19 mais 2, menos 17 joules. Então, meu trabalho, 6,4 vezes 10 a menos 17, letra C. Muito bem, gente. Encerramos essa playlist. Se ficou alguma dúvida, retorne os vídeos, retorne a playlist, assista tudo com muita calma. Porque, por enquanto, é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assista a esses outros vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!